Novamente, boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, tá certo? Para os que não me conhecem, Davidson Santana, professor de geometria aqui no curso Êxito, tá? E aí, na aula de hoje, nós vamos falar sobre teorema angular de Thales. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre triângulos, tá certo? E aí, vimos alguns tópicos desde a condição de existência, como também classificações para triângulos, tá? Então, antes de iniciar falando sobre o teorema angular de Thales, ok, Beatriz Larissa, Paulo não vem, beleza, tá ok, ele não vai comparecer. Então, vou fechar aqui a chamada dessa nossa. Fechar aqui a nossa primeira chamada da aula. Cadê aqui? Beleza. Valeu, Beatriz. Então, bora lá, gente. Eu vou fazer uma breve revisão aqui, tá? Do que nós vimos na aula passada. E aí, se vocês ficaram com dúvida em algum exercício da aula passada, eu só vou poder responder um, tá certo? Antes de iniciar aqui o assunto da aula de hoje. Mas deixa primeiro eu fazer uma breve revisão aqui, tá? Do que nós vimos. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto, apareci no tamanho menor. E aí deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp para não me atrapalhar. E bora aqui para lousa. Então, tá aí meu Instagram para quem não me segue, o Instagram também do curso. E aí, antes de iniciar a aula, na aula passada nós vimos triângulos. E aí vou deixar o chat aberto aqui porque eu acompanho os questionamentos aí que vocês colocarem no chat, tá? Então, nós vimos um pouco sobre triângulos, tá certo? E aí deixa eu colocar aqui, iniciar minha revisão. Então, nós vimos um pouco aqui sobre triângulo. Vou colocar a canetinha aqui. E aí nós vimos algumas coisas sobre triângulos, tá certo? A primeira coisa é que responde a primeira pergunta que foi feita, né? Qual é a condição para que exista triângulo, tá? Como devem ser os lados? E aí, a primeira coisa que nós vimos foi a condição de existência. Então, para que exista, aqui, existência. Então, para que exista triângulo, quais são as condições que ele vai ter que atender? Alguém lembra aí? Se eu pegar triângulos com lados de quaisquer medida, eu vou ter sempre triângulo. Qual é a condição de existência para que eu tenha um triângulo? Alguém lembra aí? Não precisa ter os
ângulos maiores que o... Dois ângulos tem que ser maiores do que um deles. Ou é quase isso? Eu não sei explicar muito bem. É quase isso, mas não tem a ver com ângulo, tem a ver com lado. E aí, alguém lembra para ajudar o William? Não, não obrigatoriamente ter todos os lados iguais, Thaís. A soma de dois lados tem que ser maior do que o terceiro. Exatamente. A soma de dois lados tem que ser maior do que a medida de um terceiro lado. Ou, se você quiser falar de outra forma, né? Cada lado, você vai sempre comparar o tamanho de um lado com a soma dos outros dois lados. Então, cada lado é menor que a soma dos outros dois lados. Essa é a condição de existência de um triângulo, tá certo? Então não é qualquer tamanho de lado que você vai ter um triângulo. Fala, William. João respondeu também no chat. Eu acho que ficou mais fácil de entender do jeito que ele falou do que como eu falei. Perfeito, João. Isso mesmo, João Gabriel. Um lado de um triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois. Perfeitamente. É essa a condição de existência de um triângulo, tá? A outra coisa que nós vimos na aula foram as classificações, tá certo? E aí nós tivemos duas classificações. A primeira que nós vimos foi a classificação de um triângulo a partir da medida do seu maior ângulo interno, tá certo? Então, a classificação que nós vimos foi a partir do maior ângulo interno. Opa, chegou alguém? Olha, Paulo. A professora disse que não ia vir, depois de que vai vir. Dá um murro nele. Que é isso, Bia? Vai devagar, mulher. Paulo, por causa de você eu vou ter que abrir a chamada de novo. Paulo, escreva seu nome, por favor. Arrumou um espaço, muito bem. Escreva seu nome aí, vá. Escreva seu nome, Paulo. Bora, Paulo. Obrigado, Paulo. Valeu. Pronto. Então, classificação a partir do maior ângulo interno. E aí, se vocês se recordam, quais eram essas classificações? Eram quantas em relação à medida do ângulo do maior ângulo interno? Eram três. 3. Muito bem, João. João Gabriel. 3 classificações. E aí, bora recordar aqui, né? São 3. E aí, o gatilho é você lembrar da classificação de ângulo. Um ângulo ele pode ser agudo, ele pode ser reto ou obtuso. Então, o triângulo ele pode ser acutângulo, tá? E aí, um triângulo acutângulo, o seu maior ângulo interno ele é agudo, tá? Vou até destacar aqui, ó. A classificação ela é a partir do maior ângulo interno. Então, um triângulo para ser acutângulo, o maior ângulo interno tem que ser agudo, tá certo? O maior ângulo tem que ser agudo. E aí um exemplo que eu posso deixar aqui para vocês dessa situação é, por exemplo, esse triângulozinho que eu estou colocando em verde aqui. 60, 40
e 80 graus. O maior ângulo interno mede 80 graus. E 80 é um ângulo agudo. Agudo é um ângulo que é menor do que 90 graus, tá? Então, triângulo acutângulo, o maior ângulo interno mede 90 graus. Desculpa, maior ângulo interno mede menos que 90 graus. Tem que ser um ângulo agudo. E aí a segunda classificação é quando o maior ângulo interno é reto. O maior ângulo interno mede 90 graus. E aí é chamado de triângulo o quê? Calma aí que eu vou colocar. Oi? Triângulo? Retângulo. Perfeito. O maior ângulo interno ele é reto, então o triângulo ele é retângulo. Então triângulo retângulo. Então triângulo retângulo. O seu maior ângulo interno ele é reto. E aí um exemplo que eu posso deixar aqui para vocês é, por exemplo, esse triângulo aqui. Aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. E o maior ângulo interno aqui é o de 90 graus, tá? Mais à frente nós vamos estudar com mais detalhes o triângulo retângulo. Um outro triângulo aqui, a última classificação, qual era? O obtusângulo. Obtusângulo, muito bem, Thaís. Triângulo obtusângulo. E aí, ó, o maior ângulo interno é obtuso, tá? E aí um exemplo que eu posso deixar é, por exemplo, esse daqui. Um triângulo em que o seu maior ângulo interno aqui mede 120 graus, tá? Então, acutângulo, retângulo e obtusângulo, classificações para triângulo com relação à medida do seu maior ângulo interno. Agora vem a classificação com relação aos lados. E aí, ó, a classificação com relação aos lados, classificação quanto aos lados, ela equivale a você perguntar o seguinte: o triângulo tem quantos lados iguais? Quando a gente está falando em classificação em relação à medida dos lados, tá certo? É como se a gente estivesse perguntando: o triângulo tem quantos lados iguais? E aí temos três possibilidades: ele ter nenhum lado igual, ou seja, todos os lados forem diferentes, tá certo? E aí, se todos os lados forem diferentes, ele recebe um nome. Alguém lembra aí? Escaleno. Escaleno. Muito bem, João Gabriel. Triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Ele tem aqui lados diferentes. Ok? Agora, vou pegar um pouco mais de espaço aqui para baixo. A outra possibilidade é ele não ter lados iguais, mas existe uma segunda, que é ele só ter dois lados iguais. Ou ele tem nenhum lado igual, ou que é o mesmo que ter lados diferentes, ou ele tem dois lados iguais, e aí quando tem dois lados iguais ele recebe outro nome. Qual é? Isósceles. Muito bem, Caio Henrique e João Gabriel. Isósceles. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um mini teste, tá? Um mini prova. Estou fazendo vocês se recordarem aí
do que vimos na aula passada. Então, isósceles, ele tem aqui dois lados iguais, tá? E aí a terceira e última classificação é quando ele tem os três lados iguais. E como o próprio nome diz, ele é um triângulo Equilátero. equilátero. Equilátero significa dizer lados iguais. Então, triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Beleza? Isso daí vai estar no PDF que eu vou mandar para vocês ao final da aula, tá certo? Mas se vocês quiserem fazer o print aí, não vai aparecer tudo na tela, mas está aí para vocês um resumão do que vimos na aula passada, tá? E aí é chegado o momento, se vocês ficaram com alguma dúvida em algum dos exercícios que foram propostos para a aula passada, que estava lá na lista de exercícios, certo? Gostaria que vocês escolhessem um aí, se ficou alguma dúvida. Se não ficou, eu sigo o jogo aqui e já começo o assunto de hoje. Vou avançar aqui, abrir um próximo slide, entre aspas, em branco. E aí, alguma dúvida em relação à aula passada? Em algum exercício? Podem se manifestar aí no chat. E já apareceu alguém aqui. João Gabriel disse que não. Esse é o momento de tirar dúvida, gente. O momento é agora. Estamos treinando, estamos construindo os conhecimentos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí eu vou já avançar para o tópico de hoje, que é a lei angular de Thales. Não é nada de estranho para nós. Então aqui, vou usar a cor principal. Lei angular de Thales. E aí ela diz o seguinte, né? Vou fazer o desenho aí, vocês vão já saber que lei é essa, porque nós já vimos essa lei aqui. Aqui o triângulo. Vou fazer ele o mais escaleno possível. Pronto. E aqui eu vou destacar vossos ângulos internos. Vou chamar esse ângulo aqui de A. Esse eu vou chamar de B. Esse eu vou chamar de C. E aí, quando eu escrevo isso daqui, dá sempre igual a quanto? 180. Perfeito. Muito bem, William e João Gabriel. 180 graus. É isso que diz a lei angular de Thales. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus. Eu já mostrei isso aqui na sala, aqui na aula, porque isso é verdade. Eu fiz as continhas. Eu vou produzir para esta semana um vídeo, tá certo? Pedir para o professor Eduardo publicar lá no Instagram, fazendo uma construçãozinha apenas com papel, tá? Papel, caneta, lápis, com canetas de colorir, porque também, se eu pegar os ângulos internos de um triângulo, dá 180 graus. Você pode até fazer isso na sua casa também. Você desenha no papel um triângulo aqui,
tá? De qualquer jeito que você queira o triângulo. E aí o que é que você faz? O que você faz é o seguinte, você pega aqui, ó, desenha ele no papel, tá certo? Aí você recorta o triângulo, tá, do papel. Aí depois você faz isso daqui. Você no papel com a mão mesmo faz um corte aqui. Faz o outro corte. Separa aqui. E aí você vai ter 3 pedaços de papel, tá certo? E aí, eu não vou dizer o que é que acontece depois, tá? Porque eu quero que vocês façam isso em casa. E aí quem fizer, faz o seguinte. Tira a foto, tá certo? E se tiver Instagram, posta no story do Instagram e me marca, tá certo? Desenha um triângulo no papel. Aí você pinta aqui os ângulos dele, tá certo? Para poder destacar os ângulos. Pode ser com cores diferentes, tá certo? Os ângulos do triângulo. E aí o que você vai fazer depois é recortar o triângulo, tá certo? Do papel. E depois de recortar o triângulo do papel, você vai fazer um corte aqui. Aqui, para separar esse ângulo. E depois outro corte aqui. E aí você vai ter 3 pedaços de papel. E tente ver lá que isso vai dar 180 graus. Como se fosse montar um quebra-cabeça. Depois você tira a foto do resultado e manda para mim e me marca, tá? Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, olha só, travou aqui, deixa eu voltar, é igual a 180 graus, tá certo? Aqui. Teorema angular de Thales. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar, a gente vai praticar isso daqui. Deixa eu ajustar a tela. E aí, se vocês observaram, eu já postei há um certo tempo lá no Google Sala de Aula a lista de exercícios dessa nossa aula de hoje. E aí eu tenho a primeira questão para esta aula. Eu vou trazer o print dela aqui, que é justamente o exercício 1 de lá da lista. Deixa eu colar aqui. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui meu cronômetro e vocês terão, vou definir aqui no meu alarme, três minutos para responder esse exercício. Tá dando para vocês verem aí? Dá sim. Pronto. Beleza. Então vou dar a partida aqui no meu relógio valendo 3 minutinhos. Quando acabar o tempo aqui eu aviso a vocês. Prestem atenção no exercício. Beleza? Bora para cá pro quadro. E aí o que é que a gente tem aqui? Primeiro a gente tem que saber o que é que o exercício está pedindo para a gente fazer, quais foram as informações trazidas por ele para que a gente possa responder aqui. Calcule os ângulos A, B e C. Tá aqui, ó. Calcule. Então quer saber o valor. Calcule os ângulos A, B e C de um triângulo, sabendo que B é o triplo de A e que C é o quíntuplo de A. Então, nós estamos trabalhando aqui com triângulos, de acordo com o exercício. O exercício ele quer saber aqui qual é o valor de cada um. Ele quer saber aqui quanto é que é A,
quanto é que é B e quanto é que é C. A única coisa que ele trouxe para a gente é que B ele é o triplo de A. Se é triplo, é 3 vezes. Então, B é 3 vezes A. E C é o quíntuplo. Quíntuplo, 5 vezes. Então, é o quíntuplo de A. Essas foram apenas as informações trazidas, tá? Mas como ele diz que são ângulos de um triângulo, aí eu tenho que lembrar o seguinte, da lei angular de Tales. O que é que acontece quando eu pego os 3 ângulos internos de um triângulo? Aí você, isso aqui sou eu pensando, tá? O verdinho sou eu pensando. É minha imaginação. Então eu estou pensando o seguinte, A mais B mais C dá 180 graus, tá? Quando eu pego os 3 ângulos internos de um triângulo e somo, dá 180 graus. E aí, ó, eu quero saber a medida dos 3, mas ele não me disse o valor de nenhum, só me disse essas informações aqui. Disse que B era 3 vezes A e C era 5 vezes A. Então, vou trocar aqui o B por 3 vezes A e o C por 5 vezes A. E aqui, quando eu somar, isso vai ter que dar 180 graus. E aqui, ó, do lado esquerdo, né, o primeiro membro, esta soma é igual a 9A, que é igual a 180 graus. Divide por 9 dos dois lados, eu vou ter 180 dividido por 9 e eu encontro que A é igual a 180 dividido por 9, que dá 20 graus. Com isso, eu já cheguei no valor do A. Para encontrar o B, basta eu pegar a informação aqui de cima, que B é 3 vezes A. Então, B vai ser 3 vezes 20 graus, que vai dar 60 graus. E para encontrar C, C é 5 vezes A. Então, vai ser 5 vezes o valor do A, que A vale 20 graus. 5 vezes 20, 100 graus. E aí eu encontro o valor de A, de B e de C, né? Então, A é igual a 20, B é igual a 60 graus e C é igual a 100 graus. Tranquilidade, gente. Dúvidas, perguntas aqui? Beleza. Não tem dúvidas? Então vamos continuar trabalhando mais um pouquinho. Beleza, Radassa. Muito bem. Beleza, João. Valeu. Bora pro próximo, tá? A ideia é você compreender o que está pedindo para depois agir. E aí eu vou pegar o exercício 2. A minha ideia é trabalhar 6 exercícios com vocês nessa aula. Então, vou pegar aqui o exercício 2. Vou fazer o print dele aqui do PDF, da lista de exercícios. Vou colocá-lo aqui no próximo slide. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer novamente aqui. Três minutos, tá certo? E aí, quem terminar, escreve a resposta no chat. Vou autorizar aqui. Deixa eu colocar o temporizador. Valendo 3 minutos.
Mais alguém? 30 segundos. Tempo esgotado. Vou fechar aqui a participação no chat. E aí, bora lá. Esse exercício 2 dá até para você fazer um esforço para tentar fazê-lo mentalmente, tá? Mas eu vou fazer detalhado aqui. Então, letra A. O que é que o exercício pede para fazer aqui? Determine. Deixa eu ajeitar aqui. Determine o valor de x em cada um dos casos. A letra A e na letra B. Então, na letra A você tem um triângulo aqui. Os ângulos internos que são dados aqui é 60 graus, outro 70 graus e um desconhecido que é o x. O que é que a gente sabe? Quando eu estou trabalhando com triângulo e com ângulos internos de triângulo, eu vou utilizar a lei angular de Thales, que diz que quando eu somar os três ângulos internos de um triângulo, esta soma tem que ser igual a 180 graus. Então, x mais 70 graus mais 60 graus, isso tem que totalizar 180 graus. E aqui eu tenho x mais esta soma dá 130 graus. E aí eu somo quanto com 130 para dar 180? Esse quanto aqui que é o x só pode ser 50 graus. muito bem, 50 graus. Quem foi que falou? Elisângela? Thaís. Beleza. Então, na letra A, o x vale 50 graus. E aí eu tô vendo que a maioria acertou aqui. Beleza, muito bem. Na letra B, prática, meu amigo, é prática. Eu não era assim, não. E aí, bora lá. Na letra B, a gente tem o seguinte, temos novamente um triângulo, só que esse triângulo aqui, ele é
Rapidinho, deixa eu só abrir interatividade no chat. Deixa eu abrir o chat. Já quer saber o que, professor? Vou mandar no chat. Ah, tá. Entendi o seu falo que tava esperando no chat. Não, eu tava digitando. Isso mesmo. Tá correto o que vocês colocaram aí no chat. Ele é um triângulo retângulo, porque ele apresenta um ângulo aqui reto, tá certo? É um triângulo retângulo. E ele é escaleno. Como é que eu sei que um triângulo é escaleno sem ter as medidas dele? Eu tenho que ter, logicamente, as medidas dos ângulos internos. Se os três ângulos forem diferentes, tá? Se os três ângulos forem diferentes, o triângulo ele é escaleno, tá? Se os triângulos, se os três lados forem diferentes, os ângulos internos também são diferentes. A mesma coisa se eu tiver os três ângulos internos diferentes, os três lados são diferentes. Se eu tiver dois lados iguais, eu tenho dois ângulos internos iguais. E a mesma coisa, se eu vejo um triângulo, eu não tenho a medida dos lados, mas os ângulos internos têm dois ângulos que são iguais, os lados esse triângulo tem dois lados iguais. É só lembrar do triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais. E os ângulos da base também são iguais. Se os três ângulos internos são iguais, os três lados do triângulo são iguais. E aqui não tem como esse triângulo ser isósceles, tá certo? Porque vai ferir a lei angular de Tales, né? Porque suponha, vamos imaginar, né? Vamos supor, vamos fingir que somos teimosos e teimosas. E vamos fingir que esse x vale 50. E aí? Estaria de acordo com a lei angular de Tales se o x fosse 50? Sim ou não? Não. Eu teria ali 190 graus, tá? Então, obviamente, esse triângulo não pode ser isósceles. Ele é retângulo. Perfeito, Igor. Ele é retângulo, tá certo? Mas ele não é isósceles, ele é escaleno. Tem os três lados diferentes. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer detalhado, mas depois eu vou falar uma dica para vocês. Primeiro a gente tem que fazer a parte mais pesada, depois vem a parte mais simples, mais tranquila. Então, eu sei que quando eu pego aqui, ó, x mais 50 graus mais 90 graus, isso totaliza 180 graus, tá? E aí o que é que vai acontecer? X mais esse 50 mais 90 dá 140 graus. Quanto é que eu somo com 140 para dar 180? E obviamente esse 40. x só pode ser 40. Quem foi que falou? João Gabriel. João Gabriel. Perfeito, João. Então, o x aqui só pode ser 40. Ah, professor, o senhor falou que tinha a parte mais tranquila. Que parte mais tranquila é essa? E aí eu vou trocar a cor da minha caneta. Vou pegar aqui um marca-texto. E aí eu vou destacar aqui o seguinte. Num triângulo retângulo, tá? É fácil você saber quem são os ângulos agudos, tá? Primeiro de tudo,
ele só pode ter um ângulo reto, né? E obviamente, se esse ângulo é reto, esses dois aqui, ó, tem que ser agudos, tá? Porque se um desses fosse reto, um desses dois, aí eu ia ferir de novo a linha angular de Tales. Digamos, por exemplo, que eu tenho esse aqui de... Cadê? Pega um vermelho. Esse aqui que mede 90 graus. E esse aqui, digamos também que medisse 90 graus. Eu teria dois ângulos de 90 que já daria 180 graus. E aí não existiria o terceiro ângulo, né? E aí eu não teria um triângulo. Ou seja, eu tô chegando num absurdo. Então não existe, tá? Então só tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Só tem um ângulo de 90 graus. E aí o que é que vai acontecer? Sempre esses dois ângulos aqui vão somar 180, sempre vão somar 90 graus. Esses dois ângulos aqui sempre vão somar 90 graus. Porque a soma dos três dá 180. Eu já tenho 90 aqui em cima. 90 para 180 falta 90. Então 50 para 90 falta quanto? 40. Então é mais tranquilo você olhar para baixo. Isso só é válido quando o triângulo ele é retângulo, tá? Só quando o triângulo ele é retângulo. Bateu o olho você já sabe quem é o outro ângulo agudo. Tranquilidade, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta nisso daí? Massa. E aí vamos fazer o seguinte. A gente vai trabalhar agora com ângulo externo de triângulo, tá? E aí eu vou escrever aqui. O próximo tópico aqui da nossa aula é teorema do ângulo externo. Por que essa lei existe? Porque é uma maneira fácil e mais objetiva de você encontrar a medida do ângulo externo de um triângulo. Só que, claro, primeiro eu vou fazer vocês passarem pela parte mais difícil para depois mostrar qual é a tranquila. Porque se vocês não passarem pela parte mais difícil, vocês vão acabar esquecendo a mais fácil. Então, vou colocar aqui meu exemplo. Trouxe um exemplozinho simples aqui para vocês. E aí os valores que eu tenho aqui são os seguintes. Esse ângulo daqui de cima mede 30 graus. Esse daqui de baixo mede 80 graus. E aí o que eu quero saber é quanto é que mede esse ângulo externo que eu estou chamando de E aí. Se quiser pode falar, tá? Não é necessário de escrever no chat não. Me diz uma maneira aí de encontrar esse ângulo E. Oi? 110 graus. 110 graus. Quem foi que falou? William. William. Quer explicar pra gente? Pode ser. Manda aí. Somando os dois ângulos que já tem, falta apenas 70 graus para chegar a 180. No caso, esse ângulo do canto aqui seria 70. E o ângulo externo, ele é o que falta para chegar em 180. Ele é suplementar ao 70. O que seria a soma dos outros dois também. No caso, 110. Ok. Bora lá. O caminho é esse aí que o William falou, tá? Essa é a maneira de fazer quando a gente não tem o teorema do ângulo externo. E é o seguinte. Eu escrevi aqui de verde enquanto ele falava para vocês tentarem visualizar o que é que ele estava falando. Mas aí a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu só voltar aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, gente.
Eu não sei quanto é que é esse ângulo daqui. Tá certo? Esse ângulo que eu coloquei em verde. Mas pela figura eu tenho duas informações aqui. A primeira informação que eu tenho é que se eu pegar esse ângulo que eu coloquei em verde, que eu estou chamando dele de Y, e somar ele com 30 graus mais 80 graus, isso vai ter que ser igual a quanto? Se eu pegar os dois azuis com o verdinho aqui, dá quantos graus? 180. Exatamente, 180 graus. Muito bem, Thaís. Por que 180 graus? Esse 30 graus, esse 80 graus e esse Y aqui, que eu não sei quanto é que é, são ângulos internos. Quando eu somo três ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180 graus. Por outro lado, meus jovens, enxerguem com os olhos da fé. Por isso que eu peguei a cor verde aqui para escrever. Quando eu pego esse Y e somo ele com esse ângulo que está aqui em vermelho, que é adjacente a ele, ou seja, que é o que está colado a ele, tá? Eu falei sobre isso na aula passada. Ângulo adjacente é aquele que está colado aqui. Então, qual é o ângulo adjacente ao ângulo vermelho? É o ângulo verde aqui. Então, eles são adjacentes. E se você olhar bem, eles formam um ângulo raso, que também vale 180 graus. E aí, como é que a gente faz aqui? Eu vou isolar o Y na primeira equação. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 180 graus menos... Eu não vou somar isso aqui, tá? Vou deixar do jeito que tá. Imagina que isso aqui é um pacote só. Trocou de lado, eu vou trocar isso aqui, tá? Sinal. Então vai passar para cá. 30 graus. Mais 80 graus. E eu vou isolar o Y na equação de baixo. Vai ficar quanto? Y é igual a 180 graus menos um ângulozinho vermelho que eu chamei de E. Só que aí, essa expressão de cima, ela é igual a Y. E a de baixo também é igual a Y. Então, o que significa dizer? Eu posso escrever assim, ó. 180 graus menos 30 graus mais 80 graus. Isso é igual a 180 graus menos o ângulo de fora, que é o ângulo E. E aí, ó, resolvendo isso daqui vai ficar como? Como está somando 180 dos dois lados, eu posso tranquilamente fazer isso aqui, ó. Cancelá-los dos dois lados. Aí o que é que vai sobrar aqui pra gente? Menos 30 graus mais 80 graus é igual a menos E. Soma menos 1 dos dois lados, o que é que foi que eu cheguei? 30 graus mais 80 graus é igual a E, que é o ângulozinho do lado de fora. Eu disse a vocês que vai fazer vocês passarem pela parte mais dolorosa para depois trazer a parte mais tranquila. Qual é a moral da história? O ângulo E é o ângulo do lado de fora, concorda comigo? E quem era 30 e 80 graus? Eram os ângulos que não estavam colados a ele. Eram os ângulos internos não adjacentes. Se são não adjacentes, é porque não estão colados a ele. Então, o que significa dizer? Qualquer ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos que não estão colados a ele e não são adjacentes a ele. Então deixa eu escrever isso daqui para vocês. O teorema do ângulo externo, e vou trazer mais um exemplo para poder fixar o que foi que eu fiz aqui. Ó. Vou escrever aqui, né? Primeiro, isso só vale para triângulo. Então, em qualquer triângulo, o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.
Professor, fala minha língua, que gota é não adjacente? Entende assim, ó, criatura? Vê só, minha joia, isso aqui significa dizer não está colado nele. Pensa assim que fica melhor. E aí o desenhozinho é o seguinte, ó. Vou fazer o desenhozinho aqui para poder complementar o que eu escrevi. Quando tu pega um triângulo, aí o ângulo externo, independente da posição do ângulo externo, opa, aqui pela canetinha, o ângulo externo, ele sempre vai ser a soma dos dois internos que não estão colados a ele. Aqui é A, aqui é B, e aqui é E. O que é que eu tenho? Ele vai ser igual a A mais B. Tranquilo aí? Bora fazer um exercício para fixar? Tira a print da tela. E eu vou colocar aqui agora um exercício para a gente fixar esse teorema do ângulo externo. Vou trazer aqui o exercício 3 para a gente. Aqui, pessoal, para poder fixar só praticando. Matemática não dá para fazer matemática sem sujar as mãos. Já diriam a ex-professora minha da universidade. Não dá para fazer matemática sem sujar as mãos. Ou seja, não dá para fazer matemática sem estar fazendo conta. Sem estar treinando. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui junto com vocês a letra A do terceiro, tá? Vocês conseguem visualizar aí o terceiro exercício? E aqui bora com calma, tá certo? Porque ele diz assim, ó, determine y em cada caso, tá? Então eu quero encontrar o valor de y. Olha bem aqui, ó. O y em todas as figuras, ele é ângulo interno ou ângulo externo neste exercício? O y está sendo um ângulo interno ou externo? Externo. Externo. Se é ângulo externo, aí tem que disparar uma luzinha na tua cabeça e dizer, olha, teorema do ângulo externo. O que é que diz o teorema do ângulo externo que nós vimos? Nós acabamos de ver. Não olha para o caderno, tenta lembrar. O que é que diz o teorema do ângulo externo? Como é que eu encontro o valor de um ângulo externo de um triângulo? Somando os dois ângulos não adjacentes. Exatamente, Adrian. Somando os dois ângulos não adjacentes a ele, os dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, eu tenho que aplicar aqui, vou escrever teorema do ângulo externo. E aí aqui vai ficar tranquilo de fazer, tá? A letra A é aplicação direta. Observa. Eu tenho o ângulo Y aqui fora, tá certo? Ele é externo. E eu tenho aqui dentro esse ângulo de 65 graus e esse de 45 graus, que não são adjacentes ao Y. Então o que é que eu tenho que fazer? É só seguir a regrinha. O Y vai ser quanto? Vai ser a soma do 65 com o 45. Isso daqui vai dar quanto, gente? 60 mais 40 dá 100. 5 mais 5 dá 10. Então vai ser 110 graus. Tranquilo isso? Perceba que eu não preciso fazer aquelas contas todinha. Tranquilidade, sim ou não? Responde para mim aí no chat para eu ver se vocês estão... Como é que tá o termômetro aí da compreensão de vocês? Sim, tô tranquilo. Beleza. Esse é até mais fácil. Aham. Agora a letra B vai exigir um pouco da gente e eu quero a ajuda de vocês.
Sugestão para a letra B. Alguém se habilita? Eu respondo, professor. Oi? Você vai responder? Manda aí. Aqui, o ângulo do lado direito, por ser oposto ao vértice, também é 50. Aí, 70 mais 50 vai dar 120, que já é o Y do outro lado. Perfeito, William. Isso. Gente, observa o seguinte. Tá vendo que é importante saber aquelas definições que nós vimos lá no início? Ângulo oposto pelo vértice. Vou colocar aqui. Eu tenho um vértice aqui e eu tenho dois ângulos. Eles são opostos. Não pela abertura, mas eles são opostos pelo vértice dele. E aí o que a gente sabe é que ângulos OPV, né? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, se esse daqui de fora da direita é 50, esse de dentro é oposto pelo vértice L. Então vai ser também 50. E aí agora ficou mais fácil, né? Aí pelo teorema do ângulo externo, o Y vai ser quanto? 70 graus mais 50 graus, como o William falou. E aí o Y vai ser 120 graus. Tranquilidade, dúvidas, perguntas? Eu só conectar a bateria aqui do meu notebook para ele não descarregar, que eu quero responder só mais uma questão com vocês para poder finalizar a aula. Pronto, pluguei aqui a bateria. E aqui, ó, é tranquilo quando você tem aqui. Aí deixa eu fazer só o seguinte, né? Porque aí, ó, antes de responder a última questão, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no chat e preste atenção, tá? Igor, exatamente. Só ver como foi que eu fiz aqui em cima para não dar errado o padrão que eu usei na hora que eu vou contar a chamada. Exatamente, agora sim. Bora lá, gente, olha o chat. Enquanto isso eu vou beber minha água. Bora lá. Vou fechar a chamada. Peraí, prof. Vai, digita. Pronto. Pera aí, rapidinho, deixa eu só registrar aqui. Beleza, deixa eu voltar aqui. Pronto, vocês estão vendo o quadro aí? É exatamente, Plínio. Perfeito. Depois da última questão, deixa eu só fechar aqui a chamada. Beleza. Bora lá. Vai pegar o boné, viu, seu Igor? Muito bem. Rapaz prevenido. Gosto de ver assim. Pega o boné.
E aí, bora para a última questão da aula, para a gente fechar aqui. Ainda vou trazer uma sobre teorema do ângulo externo. E aí eu já vou logo avisando, tá certo? A tarefinha de casa vai ser responder do exercício 7 até o exercício 10 da lista, tá? Essa vai ser a tarefinha de casa de vocês. Do exercício 7 ao exercício 10 está lá na lista. E aí, antes de mais nada, bora pegar aqui o exercício 4 e ele vai sintetizar essa nossa aula de hoje. Os 2 pontos que nós vimos. Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180 graus. E a medida de um ângulo externo é sempre a soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. E aí, bora lá. Essa daqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Exercício 4, ele pede para fazer aqui, determine x nos casos. E aí, observa, na letra A, os ângulos que eu tenho aqui, ó, é x, x mais 10 graus, x menos 10 graus. São todos ângulos internos. Então, o que é que eu vou ter que aplicar aqui? Lei angular de Thales. Que diz que se eu pegar os 3 ângulos internos e somá-los, vai ter que dar 180 graus. Então, x mais 10 graus é um ângulo. Outro ângulo aqui, ó, mais x menos 10 graus, o outro terceiro ângulo. Isso tem que totalizar 180 graus. Deixa eu puxar isso mais para cá, para a esquerda, senão não vai dar para fazer a letra B ali naquele cantinho. Para cá. Tecnologia é outra coisa. Se fosse no quadro mesmo, eu teria apagado tudo para fazer de novo. Vê só. Aí, bora lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Deixou de ser geometria e passou a ser álgebra. Tenho que resolver uma simples equação do primeiro grau. Aqui eu posso me livrar dos parênteses, né? Isso aqui vai dar 180 graus. Somando os termos semelhantes, né? X mais x mais x dá 3x. E aí vê que maravilha, nem queria. Mais 10 menos 10 dá 0. Eles são opostos, né? Tem o mesmo módulo e sinais contrários. Isso vai ter que ser igual a 180 graus. E aí, o que é que sobrou para x? É 180 graus dividido por 3. E o x só pode ser 18 dividido por 3 dá 6. Bota um zerinho lá na direita. Acabou-se letra A, certo? X é igual a 60. Bora para a última, professor. Para vir a selfie. Hoje tem selfie. E aí, ó. Eu tenho, presta bem atenção. Eu tenho 2 ângulos internos. Um que mede x mais 30 graus e outro que mede x menos 10 graus. E tem um externo que mede 3x menos 30 graus. E aqui eu vou ter que aplicar teorema do ângulo externo. Eu vou fazer lá em cima porque tem que aproveitar os espaços que tenho aqui. Vou dar uma diminuída na figura e vou começar lá de cima. Meu B eu vou colocar aqui em cima. Pronto. Tranquilidade. Aqui, ó. Teorema do ângulo externo. E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, somar os 2 de dentro, tá certo? Os 2 ângulos internos. A soma dele vai ser igual ao ângulo de fora. Então quer dizer que x mais 30 graus mais x menos 10 graus, isso tem que ser igual a 3x mais, 3x menos 30 graus. Somei os 2
internos não adjacentes ao de fora e deu de fora. E aqui agora a equaçãozinha do primeiro grau, né? X mais x. 2x mais 30 menos 10 mais 20 graus. Isso é igual a 3x menos 30 graus. E aqui o que é que eu vou fazer? 3x menos 2x. Esse 30 passa para lá, para o lado esquerdo somando. Então vai ficar 30 mais 20. E dá 50. E aqui dá x. Ou seja, isso aqui é um espelho. Então, x é igual a 50 graus. Tranquilidade, gente. Vou voltar aqui para vocês. Dúvidas, perguntas, se manifestem aí no chat. Obrigado pela presença de todos. Uma ótima noite. Até a próxima aula. E resolvam a lista de exercício, tá? Do exercício 7 ao exercício 10.